Bem-vindos, pessoal, mais uma vez a mais um livro, né, da série do programa Bendita Esperança, da série dos livros, a análise dos livros, em que compartilhamos aqui uma leitura, né, escritural, né, uma exposição das Escrituras, né, e agora estamos começando aqui, né, vamos começar esse primeiro episódio, né, dessa série agora dos Gálatas, né? Capítulo a capítulo. Começamos no capítulo 1, né? Vamos. E diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo, e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do presente mundo mau, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos começar aí, né, Fabão? Compartilha conosco aí um pouquinho esses primeiros 5 versículos, essa introdução, né, dessa carta que é reputada como uma das mais antigas, né, quase ninguém duvida da autoria dela, né, que foi Paulo mesmo que escreveu, né, e ela está endereçada aos Gálatas, né, mas tem muita coisa forte e interessante já nessa introdução, né? Porque ele não perde tempo, né? Ele chegando. Né? O que você vê aí nesses primeiros versículos aí, cara? Eu acho muito interessante como Paulo começa aqui o livro de Gálatas, ou a carta que ele endereça, né, aos Gálatas, à Galácia. E eu gosto que ele fala já aqui no primeiro versículo, já no início, ele fala: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. E eu gosto muito de pensar sobre isso, né, que o nosso chamado ele tem a ver com o aspecto que Deus nos chama para algo, para uma função, né? Então, assim, quando a gente olha a história de Paulo, a gente vê em Atos capítulo 9, né? Então, Paulo tendo um encontro com o Senhor, e Ananias, ele ouve de Deus, então o Senhor fala para Ananias: ele, para mim, é um vaso escolhido. Então, assim, Paulo tem essa compreensão, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui, em alguns versículos, mas Paulo fala assim: eu fui chamado por Deus, eu fui chamado pelo meu Senhor, eu fui enviado por Ele. Eu gosto de pensar nisso porque muitas vezes assim, o homem ele reconhece aquilo que Deus já o concedeu. Aquilo que Deus concedeu, nós como homens, assim, nós como líderes de uma comunidade, então nós reconhecemos aquilo que Deus já concedeu àquela pessoa. Então não fomos nós que levantamos alguém, é Deus que chama e nós reconhecemos. Então Paulo, para mim, ele já inicia desta forma. Assim, eu fui chamado por Deus, o meu chamado tem a ver com Deus me chamou, Ele me enviou a algo. Não foi homem que me enviou, o homem atestou aquilo que Deus já havia me dado. Então eu acho muito interessante isso. E também uma característica que para mim de Paulo, que ele fala, né, um segundo ponto para mim que eu vejo aqui, né, que ele fala que a graça e a paz da parte de Deus e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso para mim é uma parada para mim que me choca muito, né? Que eu falo assim: há uma graça proveniente do Senhor. Há uma shalom proveniente de Deus. Né? Então, não é a shalom do mundo, como nós vemos em João 14, 27, mas ele fala assim: há uma graça e uma paz proveniente de Deus, uma shalom proveniente de Deus. E eu quero destiná-las a vocês. Ele me concedeu e eu destino a vocês. Eu acho isso muito lindo, né, que Paulo fala. E o terceiro ponto para mim, né, que eu divido em 2 aspectos, é esse versículo 4, que para mim ele é muito sinistro.
né, quando ele faz para mim 2 pontos, que ele fala, o qual se deu a si mesmo pelos nossos pecados. Então, eu creio que Paulo ele já tem um aspecto muito sinistro, que ele vai falar para nós, já para o Gálatas, fala assim, eu quero posicionar vocês corretamente naquilo que Cristo fez por nós. Ele se deu por nós, pelos nossos pecados. Em primeiro ponto, ele se entregou pelos nossos pecados. E o segundo ponto que ele fala, para através dessa entrega, para nos livrar dos nossos pecados, ele nos livrou do presente século, da influência do século, da influência que está sobre este mundo. Então, assim, a ação de Cristo, não apenas ele me liberta do pecado, mas ele também me livra da influência que está neste mundo. Então, o estar em Cristo é andar livre de uma influência de um espírito que governa este mundo. Isso, para mim, é muito sinistro, muito poderoso. Né? E essa que eu vejo nesse início, né? Pontapé. Uau. De cara, né? Bom, eu parto de uma ideia de que Gálatas, Paulo, ele vai enfrentar, assim, basicamente 2 questões aqui, né? Uma, né, é contra o apostolado e a autoridade dele, né? E o outro é um evangelho que surgiu cheio de adereços, né? Um pseudo-evangelho. É uma coisa bem estranha ali, né? E logo na saudação dele aqui, ele já tenta combater esses 2 pontos, né? Deixando claro que o apostolado dele e a autoridade dele não foi dada por meio de homens, e de que isso, de alguma forma, já é para confrontar toda dúvida e todo um descrédito, né, que eles estavam querendo trazer na autoridade de Paulo para que a mensagem de Paulo caísse, né? Então, eu acho que isso para mim fica vamos dizer assim, um princípio aqui. Porque toda vez que a gente vê uma pessoa atacando a outra pessoa pessoalmente, isso tem a ver com descredibilizar a mensagem daquela pessoa. Então a gente começa a trazer pontos, sabe? Mas será que é isso mesmo? Será que ele não está fazendo isso? Ele não está tomando a autoridade daqueles que são verdadeiramente apóstolos para ir trazendo esse evangelho aí segundo uma perspectiva própria, para tornar fácil, para tornar tipo assim, né, mais acessível o evangelho? E ele vem assim, cara, não é isso. Primeiro que eu recebo o apostolado não é por homem nenhum, é por meio do próprio Cristo, né? E aqui, com certeza, ele está citando a experiência que ele teve, né, de caminho a Damasco com o cabeça da igreja, né, meu irmão? Então, tipo assim, isso para mim fica claro que toda vez que a gente for afetado pessoalmente, se isso está relacionado com a mensagem a qual nós pregamos, e essa mensagem é a mensagem da verdade, não é que nós temos o direito de nos defender. Não estou falando isso, mas é importante nós trazermos a clareza quem nos comissionou para carregar aquela mensagem, que eu acredito que é o que Paulo está fazendo aqui logo de cara, entendeu? E no versículo 4, para mim, ele traz um resumo, tipo assim, muito sucinto sobre o que é o Evangelho, entendeu? E no final, o que eu acho muito doido, no versículo 5, ele fala bem assim, mas preste atenção, tudo isso é para a glória dele. Entendeu? Então, eu acho que logo aqui na introdução ele já quer, tipo assim, cara, fala assim, presta atenção, gente, para vocês entenderem como nós vamos decorrer essa carta, eu quero pontuar algumas coisas aqui. Perfeito. Entendeu? Eu quero trazer alguns pontos aqui. E eu acho que ele faz isso muito bem, tendo em vista que não é em todas as cartas que ele começa exatamente assim. Mas esse é um modelo muito hebreu, né? De contar a história já de uma vez, resumidamente, já ir direto ao ponto. Eles são muito diretos. Né? E depois eu começo a explicar o que está acontecendo. Sim, né? sim. Então, aqui ele está sendo bem judeu nesse sentido, né? E essa questão de que o que me parece muito, né? Paulo tem essa característica de ser esse defensor em alto nível. Sim. Ele sabe que a igreja de Deus ela é a noiva, ela é a menina dos olhos de Deus, né? O que Jesus Cristo, tudo o que ele fez para que essa igreja
existisse, né? De ter essa família de muitos filhos à semelhança de Jesus Cristo, né? Que o Pai fez isso, né? Então é muito interessante porque nessa introdução ele já dá tudo isso, né? Ele já defende o apostolado, né? Que você vê que isso não tem em outras cartas, né? Dessa forma, não. Porque vai ser o pano de fundo é que realmente isso para mim, eu concordo plenamente com isso, assim, que é essa ideia de que os caras estavam tentando diminuí-lo para poder entrar com algo. Sim. Porque sabiam o quanto ele era importante à vista dos Gálatas. Então, essa ideia do tipo, eu vou diminuir aquela pessoa para que, quem sabe, meu cargo na empresa, agora né, eu seja visto, né? Então, isso eu acho um parênteses aqui, amigo, não te interrompendo, mas te interrompendo, e é importante também a gente pensar o quanto isso é real hoje no nosso meio, né? O quanto, tipo assim, está se descredibilizando alguns princípios da nossa fé, princípios cristãos, para que comecem a entrar com um outro tipo de mentalidade, um outro tipo de evangelho no nosso meio, né? Aí vai o surgimento de várias outras coisas, a extensão de coisas que não deveriam ser extensas, tipo, vírgulazinhas que vão botando, hipergraça, entre outros assuntos que vão entrando, mas eles precisavam, tipo, descredibilizar algo antes para introduzir algo. Então, isso que você falou é muito importante a gente reparar isso acontecendo hoje, né? Pessoas e ministros, enfim, descredibilizando uma mensagem que a mensagem do Evangelho é extremamente agressiva, é extremamente radical, descredibilizando isso, botando isso como algo arcaico, como algo que é ultrapassado, para introduzir, tipo assim, um Evangelho com a perspectiva segundo Deus desse século. Né? Isso é muito real hoje, eu acredito. Eu até creio que é importante a gente também pontuar, que eu creio que essa é a estratégia das trevas. Descredibilizar para poder trazer um outro ponto, né? Então, acho que é uma realidade que a gente sempre tem que ficar atento, né? Então, toda vez que a gente vê algo que está tentando descredibilizar uma pessoa, então a gente pode ver que isso daqui é uma ação das trevas, né? Então, assim, ela atua por isso, as trevas, ela trabalha por esse aspecto. E aí eu me lembro que Paulo fala, em 2 Coríntios, capítulo 1, ele fala que a gente não pode ignorar, né, o pensamento das trevas, não pode ignorar o propósito dele, o que ele tem. Então, a gente não pode ignorar, né? Então, assim, a gente tem que saber nesse ponto e falar assim, opa, isso daqui é uma ação, eu não posso ignorar, porque ele trabalha, né? Ele tem um meio, ele tem um modo, né? Então, acho que isso é importante a gente ter um dos princípios com que as trevas operam esse, né? Isso. Perfeito. Isso. Vamos para o segundo ponto aqui, do 6 ao 10, que agora vamos entrar verdadeiramente no tema, né? Que é uma admoestação e a indignação do apóstolo com eles, né? Ele já chega indignado, né? E a exposição do problema. Né? Então, diz assim, versículo 6, admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo, e passeis a outro evangelho. Não que haja outro, mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. Entretanto, se alguém, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema. Como já vos dissemos, volto a dizê-lo agora, se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebestes, seja anátema. É porventura o favor dos homens que agora eu busco, ou o favor de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Sinistro, isso aqui é muito sinistro, cara. Isso aqui é muito sinistro. Eu sempre fico pensando nesse aspecto, quando ele coloca aqui, logo no versículo 6, admiro-me que estejais passando tão depressa naquele que vos chamou, né, na graça de Cristo, para outro evangelho. E eu gosto sempre de pensar nisso, porque eu vejo assim, a grande dificuldade do coração do homem. Né? Então, assim, por que o homem faz isso? Porque o homem tem um coração enganoso.
né? Como o profeta Jeremias, ele fala, o coração do homem ele é enganoso, né? Ele é corrupto, ele é incurável. E Deus discerne o coração do homem. É Deus que discerne, é Deus que vai dar a recompensa. Então Paulo fala assim, cara, como tão depressa você saiu fora? Porque o coração do homem ele faz isso. Né? Então poucos têm uma compreensão de uma entrega total e de entender o que o seu coração precisa do Evangelho em todo momento. Né? E até o Jefferson falou que assim, o Evangelho ele tem, eu costumo falar a frase assim, o Evangelho ele tem a sua dose de ofensa. Sim. A gente não quer dar a dose de ofensa, mas o Evangelho ele tem a dose de ofensa. Ele não tem como. Então ele vai te ofender, ele vai me ofender. O Evangelho ele vai nos ofender. Ele vai ofender o nosso raciocínio. Então Paulo fala que vocês pularam fora. Vocês saíram fora, porque isso para mim tem um aspecto de ter a ver com o coração do homem. O quanto o coração do homem, que é incurável, muitas vezes ele quer pular fora de algo que te ofende, que te machuca, que te, ao mesmo tempo que vai te marcar. Não tem como. O Evangelho ele vai nos marcar. Ele vai trazer uma ofensa ao meu coração. Eu falei, cara, não é possível isso. Esse é o Evangelho de Deus. Né? Então eu vejo Paulo falando isso. Né? E para mim, toda vez que eu gosto de pensar nisso, toda vez que eu pulo fora do Evangelho, o que me traz é transtorno. E aí é o que ele fala aqui no versículo 7, né? Ele fala assim, o qual não é outro, mas que alguns vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Então, toda vez que eu pulo fora do Evangelho de Deus, toda vez que eu pulo fora do Cristo, o que eu fico é transtornado. Eu fico inquieto. Né? O ser humano ele fica inquieto, perturbado. Ele não tem, aí ele vai entrar numa inquietação que somente Cristo ele pode apaziguar o que temos dentro. Então a gente vê que Gálatas eles receberam algo e depois eles ficaram inquietos porque eles pularam fora de algo que traz ofensa para si. Né? Então essa é uma parada que eu fico pensando muito forte. Né? E aí Paulo ele traz uma parada que para mim é assim, é algo de a gente parar para pensar e falar assim, seja até mesmo eu, se eu vou falar algo diferente do Evangelho, se seja um anjo que se apresentar isso, seja anátema. Essa palavra para mim ela é maluca. Porque eu faço essa compreensão de Paulo, eu creio que nós precisamos ter nesse tempo, né, de qualquer pessoa, seja ela quem for, qualquer revelação que sai fora do Evangelho, ela tem que ser amaldiçoada. Ela não presta. Ela não presta. É uma nova revelação. É algo distinto. Não, queridos, não tem a ver com o Evangelho, ela não presta. Pode fazer sentido, pode ser algo interessante, pode ser legal, faz um sentido, mas ela não presta. Ela não presta. Não presta. Seja amaldiçoada, não presta. E é interessante porque, tipo assim, o quanto Paulo tinha consciência, tipo, de que aquele que está de pé, cuide para que não caia, entendeu? E ele sabia que também que ele estava sujeito também, se ele não cuidasse, se ele não se mantivesse na palavra da verdade, que ele estaria sujeito também a, de alguma forma, tentar converter o Evangelho a um outro tipo de Evangelho. Tanto que ele se coloca aqui e fala assim, se até mesmo eu, algum dia, né, aparecer aqui com uma mensagem diferente do que já foi posta, cara, eu sou amaldiçoado. Né? E é interessante, é bom a gente, o pessoal que está ouvindo, acho que talvez eles consigam também entender um pouco mais do que Paulo está falando, se eles derem uma mergulhada em Atos, né? Atos 14 e 15, que eles vão entender um pouco esse contexto aqui, né? Porque, na verdade, foi a primeira viagem missionária de Paulo, todo aquele contexto ali, está falando sobre a viagem às igrejas da galáxia, né? Que não é uma igreja, né? São, acho que é um conjunto de 4 igrejas. Uma região. Uma região, né? E, inclusive, foi a região qual ele foi apedrejado. Mas, enfim, então, eu acho que aqui Paulo ele já começa a trazer a seriedade do assunto. Sim. Né? E eu sempre passei por esse texto e eu nunca tinha prestado atenção num ponto. Né? E o ponto foi a intolerância de Paulo com a distorção da mensagem do Evangelho. Porque, por exemplo, se a gente for pegar em Filipenses, né, Filipenses 1, se eu não me engano, é isso mesmo, Filipenses 1, quando tem pessoas pregando o Evangelho, alguns por um motivo e outros por outro motivo, Paulo falou bem assim, cara, contando que o Evangelho seja pregado, pô, beleza. Eles estão pregando o Cristo. Então, cara, se o cara está com uma intenção boa, com uma intenção ruim, cara, Paulo falou bem assim, cara, não vou contender com esses caras por conta disso.
Beleza. E na mesma carta de Filipenses, no capítulo 3, tiveram pessoas que discordaram dele. Do que ele estava falando. E ele falou bem assim, cara, não, eu peço para que em algum momento o Senhor te encontre e te esclareça isso. Entendeu? Mas aqui não. Aqui ele falou bem assim, cara, é amaldiçoado. Entendeu? Então, acho que isso, para a gente, pelo menos para mim, deve nos ensinar até que ponto nós precisamos ser tolerantes a algumas coisas e a que ponto a gente não pode negociar em momento algum. Entendeu? Tipo assim, enquanto se estava pregando a mensagem, enquanto estava pregando o Cristo, embora as intenções fossem diferentes, Paulo falou bem assim, não, beleza. Isso aí eu até deixo passar batido. A intenção é distinta. Vou até passar batido A nesse mensagem negócio não aí. pode ser distinta. Não pode? Não pode? Aí, ou quando discordaram dele, mas eu não penso assim. Né? Ele falou assim, não, tá bom. Então, cara, que em algum momento o senhor te encontre e esclareça tudo isso. Entendeu? Mas aqui não. Aqui não. Ele falou assim, cara, vocês estão alterando algo que não pode ser alterado. Isso. Porque aqui já não tinha a ver com somente a intenção, tinha a ver também com a mensagem. Com a mensagem. Ele falou assim, então é amaldiçoado qualquer um que pôr uma mensagem diferente do que já foi posta. Entendeu? Então aqui ele está extremamente agressivo. Tipo assim, cara, e a palavra que ele usou, como você disse, é uma palavra... É muito forte. Cara, amaldiçoado, anátema, seja amaldiçoado, cara. Então, esse texto é muito bom, cara. Aí eu só queria, antes de você falar, amigo, porque eu tinha, assim, eu gosto também de pensar nisso, que Paulo fala assim, referente à mensagem, a gente não pode nem agradar homem algum. Isso para mim é muito doido, né? Então, você fala assim, eu não posso viver para mim mesmo, eu preciso viver para agradar pessoas, mas uma mensagem, a mensagem, ela não pode comprometer para agradar ninguém. Então, a mensagem do Evangelho, ela não me agrada, ela não te agrada, ela não agrada ninguém. Ela não agrada você que está ouvindo, você que está nos ouvindo, a mensagem do Evangelho, ela não te agrada. Como ela também não me agrada muitas vezes. Então, mas assim, a mensagem, ela não tem a ver com agradar ninguém. Mas a minha vida eu não distintamente, né? Então Paulo fazia algo para agradar pessoas, mas enquanto a mensagem eu não posso comprometer, eu não contamino ela para agradar alguém, né? Seja um rico, seja um pobre, seja alguém doente, seja alguém enfermo, seja famoso ou não famoso, de fama, de poder ou não poder, a mensagem é essa, querido. Essa é a mensagem do Evangelho. Isso. É interessante que aqui que ele diz assim, que querem perverter, a palavra aqui é metasrefó, né? É fazer com que fique diferente, corromper. Sim. Né? Quer dizer, eles querem fazer que soe diferente. Que você disse assim, hoje, até a gente percebe que tem esses, vamos chamar de pseudo-evangelho. Tem o evangelho pro famoso, tem o evangelho pro rico, tem o evangelho pro... Justamente dentro dessa perspectiva. Ele foi corrompido. A mensagem foi corrompida. Né? Quer dizer... Você falava aqui antes, né? O Jefinho falava aqui antes a respeito desse retorno ao Evangelho e que passa muito por essa ideia que está da ênfase da carta aos Gálatas, né? Que é uma ortodoxia, né? Vocês já sabem como, e é interessante que ele diz assim, admiro-me de que tão depressa. Então, isso quer dizer por quê? Porque recém ele tinha estado com eles. E rapidamente saíram fora. Então, eu tive com vocês aí, 6 meses atrás eu tive com vocês e agora já estou ouvindo história. 1 ano atrás eu tive com vocês e vocês já se perderam, cara. Vocês ouviram uma mensagenzinha, chegou um pessoalzinho só porque eu não estou aí. Depois ele vai falar isso assim, que seria bom que eles fossem zelosos, não só quando ele está, mas também quando ele não estivesse, né? Quer dizer, porque eu não estou aí? Quer dizer, então o pastor não está aí, então não sei, já se perdeu. Ninguém está vendo. Então, beleza, né? Achei bonito isso daqui e vou tomar para mim. Né? Cuidado com isso. Por isso, cuidado, porque hoje tem a gama
não é enorme, ela é gigantesca, ela é hiperbolicamente de informação, Sim, de videozinho, de mensagenzinha, de coisinha bem feita, cara, mas que não se confirma. Com a mensagem. Que você não pode confirmar uma ou duas vezes. Você tem que confirmar 20. Não, tem todo o contexto das escrituras. Você tem que entender todo o contexto, você não pode só aceitar aquilo. Né? Por isso a gente vê tantos, por exemplo, tantos famosos que são uma vergonha para aquilo que se chama evangelho e crente. Totalmente. Né? De pessoas, cara, que não vivem a realidade. Que as pessoas olham e dizem assim, mas cadê? Onde está? Isso não representa. Não. Né? Não representa de maneira alguma. E eu penso que a grande maioria das pessoas, inclusive pessoas que se dizem ateus, que eles que não seriam, eles em essência não são contra Deus, eles são contra a demonstração disso que foi chamado cristianismo. Sim. Né? Essa distorção. Essa distorção. Né? Até só que você começou a falar e eu lembrei do texto, sabe? Que eu achei isso muito propício agora. Que a gente leva assim, isso lá atrás já acontecia, né? Quando Moisés subiu ao monte para estar com o Senhor, depois de uma grande manifestação, estou falando de Êxodo capítulo 19, de uma manifestação. Então imagina o povo viu um monte fumegar, o monte ouviu uma voz de Deus, o povo ouviu fogo, ouviu trovões, ouviu vozes, teve terremoto, ficaram todo mundo com medo da visão. 40 dias depois, eles estavam pedindo deuses que poderiam conduzir eles novamente à Jordânia. Aquilo tudo que eles haviam visto, 40 dias depois. Tão depressa, já tinha acabado. 40 dias depois, cara. A justificativa é pior, né? Porque Moisés demorou. A justificativa, cara. Moisés vai acontecer cara, com Moisés. Os caras viram os milagres no Egito, eles viram que, mas essa é a dependência da figura. Isso. Né? E isso é interessante porque é a continuação do texto aqui, que ele diz, admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo. Não é eu, né? Aquele que vos chamou. Vocês estão abandonando quem? A Deus. Vocês estão abandonando aquele que vos chamou. Quer dizer, uma fé baseada no Senhor, no próprio Cristo. Porque vai ficar sozinho. Veio pandemia, tinha gente que não sabia o que fazer, cara, que não tinha templo para ir. Sim. Não tinha o pastor para pregar ali na hora. Eu não tinha ninguém para poder ver, alguém orar por mim. Essa dependência, cara, de não desenvolver uma fé. A outra coisa que me chama... Uma observação, Ali, rapidinho, só para não fugir da mente. Que você falou da pandemia, e nós estamos, infelizmente, nós estamos sofrendo isso muito recente com a questão das eleições. Entendeu? O tanto de confusão sobre o que é a igreja, sobre o que é evangelho e como olhar, qual é a perspectiva olhar para isso. Eu ouvi uma amiga postando uma coisa e ela postou assim, eu nunca imaginei que a igreja ia perseguir a igreja. Parei, eu falei, mas tem alguma coisa de errado nessa frase aí, ué. Como assim a igreja persegue a igreja? Tipo assim, não faz sentido, não. Uma dessas duas aí não é igreja. Tem alguma coisa de errado? Aí eu mandei uma mensagem para ela, falei assim, por um acaso a sua mão tenta prejudicar o seu pé? Tipo assim, me ajuda a entender isso, entendeu? Então, tipo assim, essa questão de nós retornarmos ao evangelho, como o Ali trouxe essa questão agora há pouco também, isso tem a ver também com nós começarmos a provocar distinção, entendeu? Porque quando voltando um pouco do que você estava citando agora, quando o Senhor começou a envergonhar os deuses do Egito, né, ele fez distinção. Sim. Lá naquela região, naquele meu povo não acontecia isso. Entendeu? Então, para mim, é muito evidente, trazendo até um pouco de uma perspectiva profética, se assim eu posso falar, que nós estamos entrando num tempo de distinção. Sim, com certeza. Entendeu? Aonde, tipo assim, vai começar, não é separar a igreja, mas tirar a instituição religiosa, uma perspectiva ruim disso, porque existe uma perspectiva boa, com certeza, do que de fato é o corpo e a igreja de Cristo. Com certeza, pô. Eu acho que já começou. Só vai se evidenciar mais. E por fim, aqui o que me veio aqui é que ele fala 2 vezes anátema. Né? Isso também é um hebraísmo. Né? A ideia do amém, amém. Em verdade, em verdade. Sim. Confirmação,
né? Dizendo assim, cara, você não tenha dúvidas Isso. de que quem fez isso vai ser maldito, né? Vai ser maldito. Essa ideia de ser excomungado, Isso. de você, cara, você é maldito, porque a palavra anátema é maldito, É forte. Pô. né? É uma palavra. Você distorcer o evangelho, Você é maldito. cara, você mexeu Isso. na essência do que produz igreja, do que produz vida, as boas novas, a vida de Deus Não há um passar o pano, criada. né? Não pode passar pano. Não dá para passar pano. Mexeu no negócio, e esse é um temor que eu percebo que o mundo evangélico moderno Ele não tem. não tem. Da verdade do evangelho. Eu preciso conhecê-lo, conhecer esse evangelho antes de pregar qualquer bobagem. Sim. Né? Antes de querer trocar a Bíblia. Sim. Isso. Né? Atualizar. Né? Cara, você tem que ter. Cara, você é anátema se você faz isso, cara. E as pessoas continuam escutando pessoas que estão modificando as escrituras, cara, estão modificando o evangelho, cara. Isso é muito sério, amigo. Acho que esse ponto agora, você retratou de novo, trouxe ele, que eu acho que é importante, porque as pessoas elas não têm a compreensão disso. Paulo falou que é amaldiçoado, cara. Então, um homem que tenta mexer em algo que já está estabelecido, ele é amaldiçoado. Ele não é para ser ouvido. Mas o louco, que é isso que você falou agora, isso é muito louco para mim, amigo, porque Paulo também, ao mesmo tempo que a gente vai ver em 2 Timóteo, quando ele fala 4, que as pessoas vão levantar mestres para si. E elas vão falar, porque é muito interessante que eu falo assim, nem toda pessoa erguida hoje, que está na mídia, que está assim, na internet, que é conhecida, foi Deus que levantou. Porque tem pessoas que estão aí porque os homens levantaram. As pessoas querem ouvir isso. Eu quero ouvir esse tipo de coisa, porque ele fala assim, tem pessoas que ergueram o mestre que vão falar coisas que fazem os seus ouvidos coçar. Então, nem todo mundo é erguido por Deus. Tem pessoas que são erguidas pelo próprio homem. Então, aquilo que era para ser amaldiçoado, a pessoa ergue. Eu quero te ouvir sobre isso. Eu quero que você me fale sobre isso, porque isso me agrada. Uau, sinistro. Bom, mais alguma coisa, Jefinho? Eu acho Tô vendo que você tá eu acho que roubaram se mexendo aí, cara. Eu acho que roubaram Samuel da minha Bíblia aqui. Mas eu vou falar. E vocês me ajudam aí com o texto. Talvez sobre essa perspectiva que o Fabão trouxe de que há pessoas em lugares, né, e são lugares de autoridade porque elas mexem com pessoas e às vezes tipo assim quem está ouvindo pode falar assim, mas espera aí, mas toda autoridade não é constituída por Deus, né? Porque sempre tem essas perguntinhas assim perguntinha danada, né, amigo? Que gosta de arrumar um tumulto, né? Então, antes que essa pergunta surja na nossa mente, eu quero lembrar do contexto de Samuel, né? Quando o povo pede um rei. Isso. 1 Samuel 7. Né? Porque eu estava procurando para ler o texto, né? Quais são as palavras que ele usam ali. Mas fala que, tipo assim, de uma certa forma, Saul não era o rei que Deus queria, não. Não, ele foi a escolha do povo, né? Entendeu? Foi a escolha então, tipo do assim, povo. aí Deus falou bem assim, cara, beleza. A escolha do povo. Você entendeu? Já que vocês querem, Eu vou dar tanto que o Samuel, ele fica como? Irmão, e o Senhor fala bem assim, não, calma, rejeitaram a mim. Não foi você não, Samuel. Entendeu? Então, lembrando, sim, cara, que toda autoridade é constituída por Deus, sim, mas algumas delas é porque o povo quer. E o Senhor falou bem assim, tá bom. Então, está posto sobre você. Você tem o líder que você quer. Mas o interessante de tudo isso também é que, assim, uma vez que ele foi instituído, cara, o Senhor agora estava agindo através daquela figura. Até mesmo nos erros, né? Mano, Só assim, nos erros, não que o Senhor estava produzindo, né, o erro, mas assim, o Davi tenta matar ele, cara, e sente o coração pesado, né? Bater, cara, porque ele diz assim, cara, como tocarei eu no ungido do Senhor? Ele foi ungido como rei e o Senhor testificou. Depois ele demonstra e aparece o que ele é. Né? E que ele não tem o que é necessário para ser um rei segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, né? E isso aí dá muito pano para manga, mas essa história de que
não era, digamos assim, a escolha. Eles estavam querendo algo. O Senhor disse assim, é como se o Senhor dissesse assim, é isso que você... Ah, tá, vocês querem assim? Então tá bom, vou dar o que vocês pedem. Muitas vezes nas Escrituras você vai ver o Senhor dando o que o povo pede, cara. Com certeza. Ah, você quer fazer do teu jeito? Tá bom. Faça. Vai aí, ó. Toma aí. Tá bom. Porque isso também vai fazer distinção entre aquilo que é puro de Deus. Sim. Você vai dizer assim, é quase como se o Senhor dissesse assim, cara, tá, se você tivesse me perguntado, olha, esse aqui deu esse resultado aqui, cara, isso aqui é meu, né? Então, a ideia de que nós sempre todo pai tem uma vontade para os seus filhos. Sim, com certeza. E ela é boa, agradável Perfeito. e perfeita. Com certeza. Do 11 ao 12, né, o recebimento do Evangelho por revelação. Versículo 11. Com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Sim. Pois eu não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Senhor. E aqui nós temos algo sinistro assim, porque, né, nós temos vários textos nas Escrituras que dão a entender, cara, que Paulo recebeu, porque ele só conversou com os apóstolos depois, 14 anos depois. Ele teve um encontrinho antes, outro depois, mas assim, você vê que teve coisas, ele diz assim, a ceia como eu recebi do Senhor. Cara, então, o nível de intimidade que Paulo tinha com o Cristo, cara, era violento, né? Essa última palavrinha que você falou, para mim, ela já é poderosa. A intimidade. Porque assim, eu só posso anunciar algo por meio de uma revelação de alguém que eu sou íntimo. Então, assim, que esse foi sempre o princípio de Deus, né? Marcos 3, quando ele chamou 12 homens, ele chamou em primeiro lugar para estar diante de si próprio. Eu chamei vocês para estarem comigo. Esse é o primeiro chamado do homem, né? Então, Paulo entendeu isso perfeitamente. Foi estar diante de Deus. E diante de Deus, você descobre quem você é. Aí você tem uma mensagem do próprio Deus. Por isso que ele fala assim, eu não recebi de homem algum. Ela não tem a ver com a influência do homem. Ela não tem a ver com a vontade do homem. O evangelho que eu anuncio não tem a ver com o homem, com a vontade do homem. Mas ela tem a ver com a revelação do Cristo, de quem Ele é. Não desprezando as escolas de ensino bíblico, nenhum. Mas ele não sentou Nenhuma. Ele sentou do lado de alguém para poder ouvi-lo. Acredito que Paulo fez o que Maria fez. Né? Ele foi escolher a melhor parte. Eu vou sentar aos teus pés, Senhor, para poder te ouvi-lo. Eu quero te ouvi-lo. Eu preciso te ouvir. Essa é a melhor parte. Foi isso que você falou. Então eu quero te ouvir. E a partir do momento que você ouve algo, você anuncia algo. Né? Então, assim, né? Não foi algum homem que falou, às vezes corrompido de um aspecto dele próprio. Já não era puro, né? Ele fala assim, a revelação do Cristo. Aí, para mim, tem aspecto assim, a revelação do Cristo nos traz uma mensagem. Por isso que, para mim, que esse é o ponto muito duro, que fala assim, é louco, quando a pessoa não tem a revelação do Cristo, ela fala de algo distinto. Você percebe muitas vezes algo distinto, mas esse não é o Senhor que eu conheço, não, cara. Né? Até a gente ouvia, né, de um homem que assim, considero muito, que ele falava assim, o teu Deus às vezes não pode ser meu Deus. E é verdade mesmo. Pior que ele estava certo. Ele estava certo. O teu Deus às vezes não é meu Deus. Então, o teu Cristo às vezes não é meu Cristo. Porque você criou um Cristo que não é o Cristo. E isso aqui é muito sinistro, né, cara? Porque eu fico imaginando quando Paulo, né, teve um encontro. Mas como assim? Peraí, eu fico imaginando ele tentando buscar, né? Porque ele era um homem muito brabo na questão da lei, da Torá. Ele tinha um conhecimento muito agressivo com relação à Torá e às Escrituras. E eu fico imaginando ele tentando encaixar a figura de Cristo no meio disso tudo. Isso é doido. Entendeu? Eu fico assim, mas peraí. Né? Cara, Crônicas fala que, né, que amaldiçoado é aquele que está no madeiro. Se ele é amaldiçoado, como é que ele é Deus? Como é que ele é salvo? Se o próprio Deus amaldiçoou ele, né? Pô, não estou entendendo. Aí eu fico imaginando ele lembrando de Isaías falando, cara, pelas suas transgressões ele foi transpassado. Aí você fala assim,
será que é ele? Então ele morreu, não foi pelo pecado dele. Ele morreu pelo nosso pecado. Aí, cara, o evangelho começa a se descortinar na frente de Paulo de uma maneira agressiva, a qual que ele vê. E ele vê a pessoa de Cristo, e ele vê a figura de Cristo não como algo do surgimento pós, né, o evento, né, o advento de Cristo. Mas ele vê, tipo assim, aquele que estava, que era um mistério. Ele falou assim, cara, então aqui era ele. Cara, aqui em Gênesis era ele. Caraca, em Deuteronômio é ele, aqui era ele. Em Isaías era ele. Cara, em Daniel era ele. E ele foi tendo uma compreensão não só do verbo que se fez carne, mas do verbo que estava oculto. Então imagine essa revelação na cabeça dele. Imagine essa revelação tomando ele de uma forma tão agressiva. Aí eu entro no ponto que você tocou agora. Cara, é possível um homem ter uma revelação dessa e ele negociar essa mensagem? Tem como Sabe? Não. Cara, ele viu Cristo. Tem como não. Ele viu aquele que chegou para Adão e falou bem assim, Adão, fica tranquilo que eu vou comprar o seu barulho e eu vou resolver esse negócio. Entendeu? Ele viu aquele que almoçou com Abraão. Ele viu aquele a qual Isaías falava. Ele viu a qual que Jeremias falava, que os profetas falavam. Ele viu a pessoa dele, a encarnação das Escrituras, a encarnação daquele que todas as Escrituras dão testemunho. Todas as Escrituras dão testemunho de Yeshua, dá testemunho do Cristo, e aquela pessoa está agora na frente de Paulo. Falando bem assim, cara, eu sou esse, mas também sou aquele de Apocalipse, também sou o que morreu na cruz, também sou o que ressuscitou o terceiro dia, sou aquele que estava sentado com Abraão, almocei com Abraão, sou aquele que falou com Adão que ele não precisava se preocupar, que eu ia resolver essa situação. Sim. Então, tipo assim, isso modelou não só a vida dele, a postura dele, como também fez com que surgisse dentro dele a mensagem. Né? Porque a gente vai ver que Paulo ele traz sentido em muita coisa quando se fala de igreja, de evangelho. Né? Ele é a pessoa que começa a explicar muita coisa. Ele fala assim, entendi aqui, agora entendi. E isso explica o porquê ele ficou tão irritado quando começaram a tentar deslocar essa mensagem. A mensagem do Cristo. Entendeu? Para tentar colocar uma outra coisa. É o que ele continua aqui no versículo 13 e 14, ele diz assim, ouviste certamente da minha conduta de outrora no judaísmo, de como perseguia sobremaneira e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo mais do que muitos compatriotas da minha idade, distinguindo-me no zelo pelas tradições paternas. Cara, tipo assim, que pessoa era essa, né? Era uma pessoa distinta, né? Não é, o peso da vida anterior dele, como você falou, cara, também tem um contrapeso agora, né? Sim, com certeza. Em Cristo, né? Essa para mim é o ponto do que você estava falando. Né? Assim, ele perseguia, cara, com propriedade. Isso. Ele tinha todas as ferramentas, todos os argumentos para perseguir a igreja. Até que ele teve um encontro com o Cristo. Esse é o grande divisor de águas, né? Sim, é o encontro. Porque tem pessoas que vão frequentar uma igreja de bom grado por anos e anos e anos sem nunca ter um encontro. Isso é doido. E acham boa a mensagem, acham que o povo, cara, é um povo legal, um pessoal bacana, um pessoal que convivência boa, né? E éticos, né? E, enfim, pode ter várias, né? E ela não, e ela diz assim, cara, e um dia quando ela encontra, ela diz assim, agora eu entendi. Agora os meus olhos te veem. Agora eu entendi. Antes eu conheci de ouvir falar. Porque o ser humano não consegue produzir essa revelação. Não. É a partir do Cristo que ela começa. Ela não é por meio de homem, né? Então, não é por meio de mim. Paulo também fala assim, eu não produzi isso.
Eu produzi. Tudo que eu estou falando, ele veio por meio de uma revelação do Cristo. Eu não tirei isso de mim mesmo, das minhas ideias, do que quanto. Até ele fala algo interessante, 2 Coríntios 3,5. Ele fala assim: não pense que é da minha própria capacidade, da minha própria inteligência, ou da minha própria suficiência, que eu estou falando alguma ideia para vocês. Toda a minha suficiência vem de Deus. Vem de Deus. Aleluia. Essa é maluca. Não, e mais para você falou do 3 aí, né, no 2 Coríntios 4:6 ele vai falar, porque Deus que disse das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Por isso que até isso é muito doido, porque não tem a ver com o homem, né? Não tem. Não tem a ver com a minha capacidade de perceber, tem a ver com a revelação dele. Não tem. É Ele. E o engraçado é que toda vez que nós tentamos acessar, né, o conhecimento do Cristo por meio de uma inteligência, por meio de uma sabedoria mundana, cara, isso sempre vai resultar em confusão. Totalmente. Sempre vai resultar em confusão. Porque cara, só o Pai revela o Filho. E nós só nos achegamos ao Pai através do Filho. Só o Filho revela o Pai. Então, tipo assim, cara, eu estava estudando muito, pensando muito, forcei muito a minha mente e eu cheguei a essa conclusão. Não, por isso que Paulo fala, por revelação. Isso. Por revelação. Isso. Foi homem, não. Não foi uma carta de recomendação de Pedro ou de Tiago, não. Não foi minha ideia. Por revelação. Isso vai ser até o fim, né? Essa ideia do Espírito, né? Isso. Porque a lei era um conhecimento. Sim. Ela trazia também um conhecimento Total. a respeito de Deus. Sim, total. E depois tem esse conflito, né? Esse confronto. E aqui, do 15 ao 17, ele vai falar sobre o chamado aos gentios. Isso. Assim, quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua graça, houve por bem revelar em mim seu Filho, para que eu o evangelizasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, mas fui à Arábia e voltei novamente a Damasco. Isso aqui para mim é muito doido, porque eu falei assim, Paulo ele fala, assim, todas as cartas de Paulo a gente vai olhar isso, e para mim isso é muito sinistro, quando ele coloca aqui, o Pai quis revelar o seu Filho em mim. Então a revelação não veio, mais uma vez como a gente está falando, não veio pela ideia de Paulo, não é porque Paulo compreendeu, de tanto perseguir, a igreja ele viu, tanto que o próprio Senhor falou para ele, é duro você recalcitrar contra os aguilhões, você está vendo algo, você não parará, meu querido, eu vou me revelar a vocês. Então ele fala assim, houve um momento na minha vida, na minha história, que o Pai falou, agora prove a Deus, revelar seu Filho em mim. Então isso para mim é muito sinistro. Isso para mim é muito sinistro. Porque para mim eu tenho a ver com essa revelação, não tem a ver com o quanto eu desejo, mas tem a ver com a vontade do Pai de trazer a revelação do Filho a alguém. Chegou o momento. Aí eu penso quando ele fala assim, que quando a salvação ela é um dom é Deus concedendo algo ao homem. Deus concedeu algo a Paulo. Aprove a Deus, foi da vontade de Deus agora. Esse é o momento que eu revelo. Quando você estava indo para Damasco com cartas, para prender mais pessoas, agora eu quero revelar meu Filho dele. E interessante essa questão de que a gente olhando de um prisma racional, você pensa assim, a escolha de Paulo, olhando do prisma racional, né? Sim. Porque ele diz assim que não muitos foram chamados segundo a sabedoria desse mundo, segundo a potência desse mundo. Não muitos mas ele é um desses. Ele era um cara. Ele era um cara assim, né? Porque metade das cartas do Novo Testamento são dele. Ele não andou pessoalmente com o Cristo físico, mas interpretou o Cristo físico. Poderosamente, a ponto dos próprios discípulos e apóstolos que andaram com o Cristo na carne, dizerem assim, cara, ele fala coisas, Paulo fala coisas difíceis de entender, mas é de Deus, né, cara? Porque a mente do cara era violenta e ele era um cara imparável. Totalmente. Né? Então, tanto que o Senhor diz assim, ele vai saber quanto importa sofrer pelo meu nome. Isso é lindo. Porque o Senhor sabia que ele era
ele iria até os últimos, até perder a cabeça. Isso é lindo, pô. Isso é lindo. Aqui também a gente começa uma coisa interessante, que é essa ordem, né, do que aconteceu, como assim, nada na Escritura sai fora. Sim. Né? E ele diz assim, revelar, no 16, revelar em mim seu filho, para que eu evangelizasse entre os gentios. Quer dizer, ele já entendeu de cara O chamado dele, que não era para os judeus, mas era para os gentios. Não consultei nem carne nem sangue. Cara, foi tão forte aquilo porque ele foi chamado e enviado pelo próprio Senhor. Sim. Esse é o sentido de ser um apóstolo, né? A palavra shaliach, o enviado. Né? Então, ele não consultou nem carne nem sangue. Não quer dizer que ele não queria fazer, ou não entendeu posteriormente de estar, porque a gente vai ver no texto aqui, a continuação, que ele sabia que tinha uma igreja, que tinham apóstolos, que tinham pessoas que... Então, como alguém converso realmente, você sabe que você tem que estar debaixo de algo, que você anda junto, que você submete uns aos outros. Né? Mas ele diz assim, não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim. Quer dizer, não foi direto, mas fui à Arábia. E esse fui à Arábia, para mim, tem um sentido no texto que pode passar despercebido. Mas na Arábia é onde ficava o Monte Sinai. Isso é muito doido. Pô. Aonde eles tinham recebido a Torá. A impressão que eu tenho é que ele foi até a Arábia. Eu preciso me conectar com aquela realidade agora, da onde o Senhor desceu sobre aquele monte, né? É tipo rever toda a Torá, né? Eu preciso rever toda a Torá. Isso. É esse o sentido. É esse o sentido da palavra. Ela. Agora eu preciso ter ela corretamente. É tipo assim, eu preciso fazer tirar uns dias de meditação a sós, né? Ponto a ponto, né? Subir naquele monte para ver qual que é, né? Isso é muito interessante, Carmen, que você fala assim, que a sequência do texto fala que ele ficou 3 anos. Então não foi rapidinho, 3 anos. 3 anos em um lugar. Né? Porque fala que o versículo 18, acho que eu já antecipei, né? Não, mas aqui 3 anos é depois de Damasco, anos, né? Voltei novamente a Damasco. E em seguida, após 3 anos, né? Ele subiu novamente a Jerusalém. Então, ele passou um período. Não é rápido. E 3, né? Esse 3 entendeu? é sempre... Não foi rápido, foi um tempo. Foi um tempo preciso para meditar, foi um tempo preciso para poder crescer, foi um tempo preciso para poder encaixar coisas, porque ele tinha uma visão, ele era, como ele fala aqui, ele era avantajado em coisas. Ele tinha muito conhecimento, ele era um cara distinto naquilo que ele seguia, ele era um cara distinto na Torá. Ele não era qualquer um. Ele diz, eu me avantajava todos da minha idade. Da minha idade, ele era alguém... Cara, era alguém muito sinistro. Era monstruoso. Então, esse cara foi rever coisas que estavam dentro dele. Então, tipo assim, eu voltei a um lugar para me conectar a algo. Eu preciso me conectar a isso novamente, porque alguma coisa mexeu dentro de mim. E depois essa continuação também, né? Porque ele diz assim, fui à Arábia e voltei novamente a Damasco, o lugar aonde ele teve a revelação. Foi até o Monte Sinai, voltou a esse lugar. Em seguida, após 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e fiquei com ele 15 dias. Aí é o momento em que ele vai se encontrar com aquele que o Senhor disse assim, tu és pedra. Né? Sobre esse fundamento, né? Sobre essa convicção que você tem de que eu sou o Cristo, edificarei a minha igreja. Né? Eu queria... Um pilar da igreja. Isso é muito sinistro. Não é qualquer... Ele não foi falar com qualquer um, ele disse assim, cara, ele entendeu do Senhor, né? Ele entendeu. Vai lá, agora conversa com esses caras. Eu queria pontuar assim, 2 coisas aqui que para mim são muito interessantes, né? O fato dele, quando ele fala que não recebeu isso de homem, não foi... Tá onde aqui? Está no 12, né? Não consultei ninguém, o 16. Né? Revelação, o Filho revelou a mim, não consultei ninguém, como também subi a Jerusalém para encontrar os apóstolos que eram antes de mim, mas a partir daí parti para a Arábia. Eu acho que isso não tem a ver com não prestar contas, porque eu acho que é importante pontuar isso, entendeu? Porque a gente precisa entender o contexto de Gálatas. Eu acredito que ele trouxe esse ponto específico aqui, porque
estavam falando que ele estava tomando de autoridade de outras pessoas. Então ele falou bem assim, não, peraí, gente, eu não fui em lugar nenhum, não peguei autoridade de ninguém, porque até mesmo eu nem estive com eles ainda. Então, tipo assim, peraí, gente, vamos pontuar as coisas aqui, sabe? Colocar as coisas no lugar. Vamos botar as coisas no lugar. Porque com relação ao assunto de Gálatas, a gente vai ver que ele subiu em Jerusalém, sim, para conversar. Em Atos 15 ele fala que teve uma conversa com o Tiago, com o Pedro, a respeito do que estava acontecendo em Gálatas. Ele falou, cara, tentaram botar um evangelho. E aí onde vai explicar a parada da circuncisão. Que ele fala assim, cara, eles estavam falando que para ser salvo precisava se circuncidar. Então, tipo assim, ele foi. Ele teve uma coisa. Então, por que eu quis pontuar isso? Porque eu acredito muito que a nossa geração hoje, a geração que está entre nós hoje, ela quer muito pais espirituais quando se diz respeito a respaldo. Sabe? Cara, eu tenho um respaldo do Fábio. Tá doido, o Fábio é o Fábio, meu irmão. Tô maluco, tem um respaldo dele aqui, um Fabão, tal, tem o respaldo do Ali. Então eu posso vir e falar não sei o quê. Mas na hora de prestar conta, na hora de você abrir sua vida e falar bem assim, pode tocar. Pode tocar, circuncida o meu coração. Tira os excessos do meu coração, entendeu? Então eu acredito muito que por isso que eu acho Gálatas muito importante para esse tempo, porque aqui Paulo está falando assim, cara, ele está defendendo uma questão do contexto bíblico, mas lá em Atos, como a gente não pode pegar coisas isoladas das Escrituras e tratar isso como doutrina, lá em Atos ele teve uma conversa com os apóstolos a respeito, com a igreja de Jerusalém, a respeito disso que estava acontecendo. Ele falou assim, cara, eu estive lá, entendeu? Cara, conversamos sobre isso e, cara, e a doutrina deles é a mesma da minha, a minha doutrina é a mesma deles, e a gente não está, tipo assim, a gente não está dividido, entendeu? Esse é um ponto. E o fato dele ter ficado um tempo na Arábia, que eu acredito exatamente como você falou, que eu acho que ele teve lá, para rever a Torá dentro dele, para ele ter um encontro novamente com a Torá, eu acho que é importante a gente pensar que não é feio, em algum momento da nossa vida, a gente parar. Parar e falar assim, cara, opa, vou parar aqui que eu preciso rever algumas coisas. Entendeu? Por quê? Porque entrou outra revelação. Entrou a revelação do Cristo. Então, tipo assim, eu preciso rever algumas coisas que não é que são falsas, não se trata disso. E ele, no momento, ele trata dessa maneira. Não é que perdeu sua validade no sentido de verdade. Mas assim, cara, não, agora entrou um outro fator, entrou a revelação do Cristo, então eu preciso parar, preciso rever algumas coisas. Então, eu acho que são dois pontos que é importante nós sabermos, e assim também essa geração saber. Um ponto é a prestação de conta, que nós precisamos sim ir até as pessoas mais velhas, as pessoas mais sábias, as pessoas mais experimentadas, e falar, cara, isso aqui, e aí? Isso aqui está acontecendo. E o outro ponto é saber parar e falar bem assim, peraí, algumas coisas precisam ser revistas dentro de mim, porque elas não são mais compatíveis com a revelação. Não é com o que alguém falou. Elas não são compatíveis com a revelação. Eu encontrei o Cristo e não é compatível com isso. Então, isso precisa ser revisto. Entendeu? Só esse ponto que eu achei. Perfeito. Em seguida, então, versículo 18, em seguida, após 3 anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e fiquei com ele 15 dias. Não vi nenhum apóstolo, mas somente Tiago, o irmão do Senhor, que não era um dos né? Isso. Não era um dos 12, então ele diz, não vi nenhum apóstolo, mas somente Tiago, o irmão do Senhor, né? O irmão físico do Senhor, né? Porque Maria teve outros filhos, aí se alguém não sabia, né? Isto vos escrevo e vos asseguro diante de Deus que não minto. Em seguida fui às regiões da Síria e da Cilícia, de modo que pessoalmente eu era desconhecido às igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, quem outrora nos perseguia, agora evangeliza a fé que antes devastava, e por minha causa glorificavam a Deus. Eu queria fazer assim, uma questão aqui com relação ao nome das cidades aqui. Bom, ele voltou a falar das coisas que ele fazia antes, mas aqui ele cita desde a questão que ele estava em Damasco, Arábia. Ele diz que não subiu a Jerusalém de cara, né? Voltou a Damasco, depois ele foi às regiões da Síria e da Cilícia. E isso, para mim, cara, tem também um entendimento forte, no sentido de que
ele de cara, ele começou a ir para os lugares além da terra de Israel. Ele começou a ir aquilo, cara, que tinha sido dito, né? Recebereis poder, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Ele de cara começou a ir para esses lugares aonde, judaicamente falando, não eram os lugares da terra. Sim. O próprio Senhor diz: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ficou naquele território, basicamente, sem sair dali. E agora, Paulo começa, ele de cara, ele já entende o que ele tem que fazer e ele já vai para esses lugares, porque a Arábia era fora. Né? Síria, Cilícia, Damasco, era um lugar que nem no território de Abraão, na época de Abraão, quando o Senhor diz assim: olha, porque toda a terra que você vê, que você pisar, a planta dos teus pés. O que ele viu foi uma coisa, mas o que ele pisou, o que pisaram com os pés, cara, foi muito maior. É terreno que Deus, que o Senhor está, que Ele está novamente requerindo, né? São povos que Ele está requerindo, de Deuteronômio 32, né? Que quando foram distribuídas as nações. Ele está requerendo tudo isso, e Paulo de cara vai para esses lugares, requerendo lugares, né? Pisando, colocando a planta dos pés nesses lugares, dizendo: os gentios, esse é o final do plano divino, do plano do Pai, alcançar, que sejam benditas todas as famílias. Exatamente. De alguma forma ele já pega, ele compreendeu a promessa que Deus fez a Abraão, né, cara? Ele falou assim: não, peraí, cara, todas as nações. Cara, então, tipo assim, cara, por mais que tenha havido uma centralidade da mensagem do cristianismo num território específico, pelo menos por aquele período, Paulo entende que aquilo precisava se estender, porque havia uma promessa que precisava ser cumprida, ou começar a ser cumprida, no caso, Isso, entendeu? Totalmente precisar, porque ele escreve, Romanos 11, que precisa da plenitude dos gentios. Eu vou contribuir com isso. Então, eu já quero que ele volte. Eu preciso contribuir porque com precisa isso. chegar à plenitude dos gentios. Eu não vou lembrar certo aonde, enfim, mas eu vou falar aqui, eu acredito que vocês lembram. Até que teve um momento que ele começou a pregar os gentios, ele falou bem assim: não deu certo não, vamos. Pregou para os judeus, ele não, peraí, vamos para os gentios. Vamos para os gentios. Não, e aqui interessante. Porque os judeus resistiram. E interessante. Aí ele falou assim: não, então vamos embora para os gentios. E um fato que não pode ficar fora disso é que ele diz assim: porque eu não era conhecido das igrejas da Judéia. Isso. Tipo assim, o meu papo não era com eles, cara. Lá tem. E por isso eu tô aqui conversando com vocês, mano. Então eu já expliquei toda a minha parada. Quem é quem nessa história? Cara, eu sou um apóstolo igual os demais. Não tem nada de errado com essa história. E esses caras que estão começando a trazer uma história, um evangelho Distorcida. uma distorção, né? Não dá. Não dá. Então, esse primeiro capítulo ele tem toda essa carga apologética, né? Sim. De provar o peso da vida dele, do chamado dele, e que eu, cara, não sou qualquer um que está falando para vocês. Sim. Ele só não quer dizer isso, ele não quer ser soberbo e dizer assim, cara, né? Mas ele está dizendo, cara, eu sou um apóstolo como os outros caras. Só que o meu chamado é para os gentios. Nascido fora do tempo, né? Nascido fora do tempo. Um apóstolo nascido fora do tempo. Então, isso para mim a âncora da carta está aqui, né? Sim. Ele firmou algo, um entendimento e... Sim, né? perfeito. E aí... Quer falar mais alguma coisa? Só o ponto 24, porque eu acredito que você já vai encaminhar para encerrar, né? Porque é uma coisa que me chama muita atenção, porque por mais que pareça ser um jargão, mas aqui eu considero isso como muita verdade. É quando nós desenvolvemos um estilo de vida e a nossa conversão glorifica a Deus. Porque no 24 ele fala, e glorificavam a Deus por minha causa. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, o estilo de vida dele, a maneira dele viver e o tipo de conversão que ele experimentou. Redundava a glória a Deus. Fazer com que as pessoas olhavam e falavam bem assim, Glória a Deus por isso. cara, glória a Deus pela vida desse homem aí, cara. Entendeu? Então, isso também nos faz refletir, tipo assim, a nossa vida precisa dar glória a Deus. Como a gente começou lendo, no versículo 4. Que ele fala assim, que a mensagem do Evangelho, no final, ele fala o quê?
para a glória Sim. do Senhor. Tudo é para a glória dele. Tudo é para a glória dele. Então, a vida, a mensagem que nós pregamos, Que eu o faço. estilo de vida que nós vivemos, tudo precisa glorificar o nome dele. Aleluia. Show. Encerramos assim o primeiro capítulo, né? E vamos aprofundando, vamos descendo assim que Paulo que ele vai cavocando cada vez mais até definitivamente entrar no ponto central da epístola. Então, continuamos aí no capítulo 2, no episódio 2. Te convidamos aí a continuar conosco, né? Queria te convidar a deixar dúvidas, perguntas aí no chat, né? Nós temos também um e-mail, benditaesperancams@gmail.com. Você pode mandar também as suas perguntas, suas dúvidas neste e-mail, ou deixa aí no chat, né? E nós não vamos responder na hora, né? Nós vamos juntar todas essas perguntas e vamos fazer um episódio de perguntas e respostas, ok? Então, envie sua dúvida, não deixe para depois, beleza? Valeu, shalom para você, shalom abraço, na sua até a vida, próxima. que você tenha sido edificado.